Uma das metas que vai ser avaliada, que está sendo avaliada, é a meta 6, que diz respeito à água e saneamento e os recursos hídricos em geral, né? Os relatórios têm mostrado que nós temos avançado em relação ao período dos ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, mas ainda há um enorme gap, um enorme caminho a ser trilhado para incluir todos no acesso à água e saneamento. Existe uma nova definição para o conceito de acesso, que é uma definição que pensa em um acesso com mais rigor, com atributos mais rigorosos, né, como a qualidade da água, como a disponibilidade financeira das pessoas para ter acesso à água, o mesmo em relação ao saneamento. E quando nós verificamos a situação atual segundo esse indicador, a situação é muito preocupante, né? Para dar apenas um dado, nós temos apenas 40% da população mundial que tem acesso a um saneamento gerido de forma adequada. Então, o caminho ainda é muito extenso e é muito preocupante sob o ponto de vista dos direitos humanos, é que existem muitas desigualdades nesse acesso, né? Em geral, a população rural tem menos acesso que a urbana, os refugiados, migrantes, pessoas deslocadas têm acesso muito menor. Quando nós olhamos o recorte de gênero, isso também vai aparecer, essas desigualdades vão aparecer. Existe muita desigualdade entre países e dentro dos países, então é bastante preocupante a situação. Será necessário muitos esforços da humanidade. Relator Leo Heller, como é que nós podemos olhar para os progressos no futuro, depois de um encontro como este? Como é que nós podemos olhar para os progressos e o que é que pode ou não pode caminhar? Sim, é muito importante que se aperfeiçoe a coleta de dados para que nós tenhamos um quadro cada vez mais claro sobre a situação do acesso, sobre as desigualdades. São os dados que garantirão políticas públicas mais focadas, né? Costuma-se dizer que quem não conhece a realidade não consegue elaborar boas políticas públicas. Então, dado é um elemento importante. Mas mais do que isso, recursos financeiros, a vontade política dos países, o estabelecimento de políticas públicas adequadas, regulação adequada, são elementos necessários para que avancemos, né? Ainda há muito o que fazer nesse aspecto. Relator, temos países lusófonos, portanto, temos países que estão na fase ainda muito baixa em termos de desenvolvimento, países que estão já um pouco avançados, e temos Portugal, que é um pouco mais avançado ainda. Que partilha que estes países podem fazer para que estes objetivos sejam realmente alcançados, pelo menos entre eles, a nível bilateral? Sim, acordos bilaterais, multilaterais entre os países de língua portuguesa seriam muito bem-vindos, não tem dúvida nenhuma. Cada país, não existe país melhor do que o outro, embora talvez Portugal mostre indicadores mais avançados, né? Não necessariamente Portugal não tem o que aprender com os outros países. Então essa inter-relação entre os países lusófonos seria muito vital para que se pensasse conjuntamente nos desafios, né? Uma parte dos desafios é comum entre os países, outra parte é muito particular de cada país, mas seria muito bem-vindo que houvesse mais interação entre os países no campo da água e do saneamento. Para terminar, relator, algo mais a dizer sobre encontros deste género e como beneficiam os países em particular? Sim, os encontros são importantes, as revisões são muito importantes. Eu, particularmente, penso que poderia ser mais fortalecida a dimensão dos direitos humanos, né, na análise dos vários países. Os direitos humanos fornecem uma plataforma, um instrumento, uma base muito relevante para pensar o acesso de uma forma menos usual, né? Pensando nesse acesso de forma a incluir todos, a eliminar a desigualdade, a garantir que todos recebam água e serviços de saneamento, atendendo os vários princípios dos direitos humanos. Isso inclui também o direito à participação, o direito ao acesso à informação, o direito à não discriminação. Então, eu penso que os direitos humanos, que estão muito bem refletidos na Agenda 2030, deveriam também ser uma forma de canalizar os esforços nesse monitoramento e nessas revisões. Muito obrigado.
Obrigado.